Bom dia a todos, meu nome é Ray Souza e sou sócio-líder de mercados regionais da KPMG. Gostaríamos de agradecer a todos pela disponibilidade de participarem do nosso webinar de hoje, que começa agora e terminará ao meio-dia. Teremos como tema central os novos rumos e desafios do setor automotivo no Brasil. Para isso, já inicio apresentando nossos palestrantes, Fábio Sacioto, diretor regional do Sindipeças em Minas Gerais, e Flávia Espadafora, sócia e diretora líder do segmento automotivo da KPMG no Brasil. Passo a palavra para Fábio Sacioto. Bom dia a todos, é um prazer participar desse evento. Agradeço a KPMG, em nome do Ray e da Flávia, pelo convite. E é sempre importante essa troca de informações nesse setor automotivo brasileiro que está sobre constante mudança e várias variáveis influenciando todo mês. Bom, para dar sequência, então vou já iniciar minha apresentação e fico à disposição aí, Ray, para qualquer necessidade, peço que intervenha e me acione. Bom, esse primeiro slide nós temos a distribuição geográfica dos clientes das autopeças, ou seja, são as montadoras, seja de veículos, caminhões, ônibus, motos, todas aquelas nós temos disponíveis aqui no Brasil. Já teve esse slide do ano passado, então a gente já teve alguma alteração em relação à Ford e à Troller na Bahia, que foram encerradas as atividades, mas a gente vê aí a grande variedade que nós temos aí, só de automóveis são 16 plantas, de caminhões e ônibus 17, tratores e agricultura, que envolve colheitadeiras e plantadeiras 17, e motos são 11 plantas. E no slide do lado nós temos aí a distribuição estadual. Próximo slide, nós temos aí também no nosso grupo do Forecast, do Sindipeças, que é já bem conhecido nacionalmente, nós fazemos uma atualização das previsões de vendas e produção para os próximos 5 anos. Essa atualização é feita a cada 3 meses e a última atualização, que é essa que eu vou mostrar para vocês, foi apresentada aos associados e à imprensa hoje pela manhã, então é bem fresca. Já incluindo aí todas as variáveis que nós temos conhecimento, inclusive aí o conflito entre Rússia e Ucrânia. Esse grupo do Forecast que se reúne e atualiza essas informações a cada 3 meses, são todos colaboradores, voluntários, onde cada empresa cada grupo tem um líder que normalmente é a empresa líder daquele setor. Então, por exemplo, em comerciais leves, nós temos o Luiz Barbarini, que é um representante da Bosch, mas dentro do grupo participam outras associados do Sindipeças. Então, cada um passa a sua informação que tem de novos projetos, novos desenvolvimentos, volumes previstos, então, e ali o grupo chega no consenso o número que será utilizado para os próximos 3 meses. Próximo slide, por favor. Então, iniciando aí especificamente alguns grupos, por exemplo, os automóveis, ele tem quais as premissas que eles utilizam, esse grupo de forecast. Então, eles avaliam os pontos positivos a curto prazo e a longo prazo e os pontos negativos a curto prazo e a longo prazo. Então, por exemplo, nesse caso, nós temos aí um ponto negativo, no caso dos automóveis, a longo prazo, ou seja, que impacta a produção a longo prazo, é a alta dos preços combustíveis, que isso pode influenciar uma venda menor de veículos. E a curto prazo, a escassez de matéria-prima, o aumento da inflação e taxa de juros que influencia os financiamentos, a eleição para 2022 e essa questão do cenário político, né, que envolve aí a confiança do consumidor. Então, esse é um exemplo no setor de automóveis.
Próximo setor. No questão de caminhões e ônibus, nós temos aí os pontos também positivos e negativos. Então, a gente verifica como ponto positivo a curto prazo no setor de caminhões e ônibus é a safra recorde. E no caso de longo prazo, é a renovação de frota, que está aí em breve para ser divulgada e apresentada. Por outro lado, temos também alguns pontos negativos, como, por exemplo, é previsto aí para 2013 a entrada do Euro 6, aqui, ou seja, um novo step, um novo passo na restrição de emissões dos veículos diesel. Então, que isso pode incrementar os preços dos veículos, dos caminhões, e com isso reduzir a venda ou ter um pre-buy, ou seja, uma bolha de vendas esse ano e uma venda menor o ano que vem. Próximo slide, por favor. No questão de máquinas agrícolas, nós temos também aí os pontos positivos, a questão do PIB agrícola, né? Assim como influencia o caminhão, a venda dos caminhões influencia também a venda de tratores, máquinas agrícolas, onde a gente tem aí todos os pontos positivos e negativos. A gente vê assim que um ponto negativo a curto prazo é que os fabricantes de tratores já estão com o limite da capacidade de produção, ou seja, não tem a curto prazo uma possibilidade de aumento. E um ponto negativo a longo prazo é o aumento do custo de produção agrícola, de fertilizantes e câmbio, que isso, a próxima safra pode ser não ter aquele crescimento que todos esperavam. Próximo, por favor. Aqui também é um resumo gráfico aí das tendências, das premissas do setor agrícola, né, que é um setor muito pujante há vários anos. Então, a gente vê aí a produção de grãos, está prevista agora um incremento de 6,7%, a área cultivada em 72 milhões de hectares, e a produtividade que se mantém estável aí em 3,74 toneladas por hectare. E a gente vê para esse ano uma tendência positiva nas commodities de milho, algodão, feijão e trigo, principalmente milho, um incremento de 30% na produção, mas também tem uma tendência negativa na questão da soja, com uma redução de 9%, arroz menos 10% e a cana-de-açúcar menos 12%. Então, todas essas variáveis são levadas em conta para os números que eu vou apresentar em seguida. Então, resumindo, a gente vê que são vários variáveis, né? Então, eu tento aqui nesse slide resumir em apenas as possíveis variáveis, seja do lado da oferta, seja do lado da demanda. Então, por exemplo, as exportações em alta. Isso é um ponto positivo para a oferta. Mas a volatilidade cambial é um ponto negativo para a oferta, influencia negativamente. Do outro lado da demanda, nós temos aí a previsão de safra agrícola recorde, é um ponto positivo na demanda. Mas a gente tem também um ponto negativo, que seria a alta da inflação, um menor poder aquisitivo das famílias. Então, todos esses pontos positivos, negativos, influência na oferta, influência na demanda, a gente chega a cada 3 meses, a gente revisa e publica a nossa previsão de produção. É o próximo slide. Então, aqui nós temos esse resumo, onde em 2021 nós fechamos a produção do Brasil e Argentina. O porquê nós incluímos a Argentina? Porque grande parte dos veículos produzidos na Argentina são produzidos com autopeças brasileiras. Então, a exportação é bem importante e relevante para o nosso país vizinho, e grande parte da produção na Argentina retorna ao Brasil como veículos completos. Então, hoje nós temos aí em 2021, fechamos com 2.505.000 automóveis e comerciais leves produzidos entre Brasil e Argentina. A gente está prevendo para 2022 um crescimento aí de 7%, chegando a 2.680.000, e gradativamente aí mais 5%
em 2023, 3%, 3%, 4%, então crescimento constante aí de 3%, 4% ao ano, até para os próximos 5 anos. Na questão dos caminhões, em 2021, caminhões e ônibus, nós fechamos com 182 mil caminhões e ônibus produzidos entre Brasil e Argentina, e para esse ano estamos prevendo 188 mil. Já no ano 2023, estamos prevendo uma queda de 10%, principalmente influenciado por aquele fator que eu comentei da entrada do Euro 6, que é um requisito maior em relação às emissões, que isso vai encarecer os caminhões. Então, muitas transportadoras e frotistas antecipam as compras em 2022. Então, o total de leves, automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, nós vemos aí um crescimento para 2022 previsto de 6,7%, chegando a 2.868.000, então um incremento em relação ao 2021 de 2.687.000. Eu evidenciei que estamos prevendo, se tudo continuar, vamos dizer, nessa rotina e nesse crescimento gradativo aí de 4%, 5% ao ano, chegar em 2026 a 3.359.000 veículos e caminhões produzidos no Brasil. Em relação a máquinas agrícolas, motos e motores, também nós temos essa previsão individualizada. Então, a gente vê um crescimento importante para esse ano de máquinas agrícolas, como eu comentei, com a safra recorde, né, passando de 68 para 79 mil equipamentos. Motos tem uma recuperação aí da grande queda que teve durante a pandemia, mas tem uma recuperação aí de 9%, chegando a 1.305.000. E motores são muito influenciados aí, seja por exportação ou produção interna, né? Mas a gente ainda não vê nenhuma influência de veículos elétricos substituindo os veículos a combustão aqui no Brasil. Então, a gente não vê nenhum sinal a curto prazo nessa questão. Próximo, por favor. Então, naquele slide anterior eram em quantidades, e aqui nesse slide a gente resume o ano de 2022, a nossa previsão em reais, que é o faturamento do setor de autopeças. Nós prevemos aí 181 bilhões de reais de faturamento em 2022, que representa um crescimento de 10% em relação a 2021. Em dólar, um faturamento de 32 bilhões de reais, ou seja, 7% em dólar em relação ao faturamento do ano passado. De investimentos, nós vemos uma retomada aí de alguns investimentos, chegando a 2,3 bilhões, então é uma pesquisa que nós fazemos rotineiramente com os nossos associados, e a parte de número de postos de trabalho, chegando aí a 242 mil postos de trabalho diretos no nosso setor a nível nacional de autopeças. Um ponto muito negativo do nosso setor, né, nem tudo são flores, a gente vê a questão da balança comercial, que a balança comercial tem aumentado e muito negativamente. Então, o déficit da balança, hoje, nós estamos prevendo para esse ano 7 bilhões de negativa. O ano de 2021 fechou em 10 bilhões negativa, ou seja, exportamos 6,5 bilhões de dólares e importamos 17,06. Deu um saldo negativo de 10,5 bilhões. Então, é uma grande preocupação para o nosso setor, pois representa aí mais de 1/3 do nosso faturamento, o déficit da balança comercial. Próximo, por favor. E aqui a gente tem um detalhe mês a mês da balança comercial, que é um ponto negativo para o nosso setor, onde nós vemos aí em 2021 que foi constante aí em torno aí de 800 a 1 bilhão de dólares por mês de negativo, ou seja, a gente importando mais autopeça do que exportando.
e chegando a um acumulado agora no final de fevereiro, então acumulado dos últimos 12 meses de 11,5 bilhões de dólares. Então é um ponto, é uma concorrência que nós temos das autopeças importadas, mas também é uma oportunidade de nacionalização. Claro que toda nacionalização não é curto prazo, mas é um trabalho que nós podemos aí executar e estamos trabalhando nisso. Então, no próximo slide eu apresento, inclusive, aí cada estado, então, onde cada estado a importação e exportação de autopeças, onde a gente vê que o estado de São Paulo é aquele que tem um resultado acumulado nos 2 primeiros meses de 417 milhões de dólares, Minas com 17 milhões negativo, e seguido pelo Paraná, 128 milhões de dólares de déficit na balança comercial de autopeças. E o que o Sindipessas tem feito, o setor tem feito para essa nacionalização? Ou como a gente reduzir esse impacto do déficit na balança comercial? É o próximo slide, por favor. Então, esse é um programa que foi reconhecido pelo governo federal, ele chama MIB, que é o Made in Brasil Integrado, onde participam Fábio, Sindipessas, a Bini e a SAI Brasil, a EA, Eletros, que é a Associação das Fabricantes Eletroeletrônicos. Então, nós criamos os grupos de trabalho, onde ele foi reconhecido agora em setembro de 2021 pelo Ministério da Economia, como um grupo de trabalho onde os funcionários públicos poderão participar, poderão dedicar horas. E, inclusive, nós agora, o mês passado, integramos esse grupo também aqui com o governo de Minas. Então, a gente está trabalhando aí, Sindipes, Anfávia, governo de Minas, governo federal, na nacionalização dos itens que mais impactam nesse déficit comercial, que são eles aí, semicondutores, baterias de lítio, conjuntos eletromecânicos, que são os motores elétricos, que, por incrível que pareça, o Brasil não produz ímã, que é a matéria-prima essencial do motor elétrico. Um outro grupo é eletroeletrônica, porque não adianta nós nacionalizarmos semicondutores se continuar importando multimídia. Então, multimídia e aquelas central de controle de ABS, de motor, né? E a parte de ferramentarias também, que hoje nós importamos muitas autopeças de baixo volume, porque custa caro você nacionalizar, que um empecilho, uma restrição, são os ferramentais, os moldes, estampos, que têm um custo mais alto em relação aos asiáticos. Então, está sendo trabalhado para ver como que podemos reduzir esses custos no Brasil. Então, o próximo slide, por favor. Acho que esse seria o último. Então, minha apresentação é essa, rapidamente, aí, como combinado, em 20 minutos, para dar um panorama, seja de volumes, o déficit da balança comercial, como as oportunidades aí que tem de nacionalização para aquelas empresas que estão envolvidas nesses itens que têm grande importação atualmente. Então, fico à disposição, Ray, e agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. Muito obrigado. Passo a palavra para a Flávia. Bom dia. Obrigada, Fábio, pela presença e por ter dado esse introdutório que vai facilitar bem agora a entrada da minha apresentação, né, dando, acho que um panorama bastante importante aí do segmento, né? E eu vou trazer um pouco aqui para nossa conversa, o nosso ponto de vista, né, do setor automotivo de uma forma geral. Fico feliz que a gente vai tocar em pontos comuns, né, que já apareceu na sua apresentação, mas acho que reforçam aí algumas questões bastante relevantes do segmento. Então, num primeiro momento, para começar aqui falando um pouco do setor, queria colocar um pouquinho sobre as questões que a gente está sentindo aqui do ponto de vista
macroeconômico, econômico no mercado brasileiro, né, reflexo do momento que a gente está vivendo, né, da situação global que a gente está vivendo e algumas questões locais que a gente recebeu recentemente como boas notícias, né? O Fábio comentou há pouco sobre a questão da redução do IPI, né? Acho que é uma manobra muito importante, né, combinada aí do setor privado, né, das entidades aqui do segmento automotivo e do governo, né, que tiveram um impacto importante, acho que um passo importante. O impacto ele não foi tão significativo quanto a gente imaginava no preço, né, do veículo, na medida em que a gente está sentindo, né, o aumento, de uma forma geral, dos custos decorrentes aí dessa questão toda da globalização, das questões globais que eu vou comentar há pouco. Mas, de qualquer maneira, acho que é um ponto a ser celebrado por nós, acho que é um passo importante aí no sentido de redução de tributos, né? E uma movimentação coordenada da iniciativa pública e privada. Então, a gente tem esse primeiro ponto. Um outro ponto de reflexão importante aqui, que depois eu vou comentar um pouco mais adiante, né, que afeta a indústria de uma maneira geral, é o aumento do preço das commodities. Isso, acho que a situação, né, do conflito da Rússia e da Ucrânia, né, agravaram essa situação, né, do preço das commodities, né, e muitos deles, né, desses produtos, eles estão localizados, né, a fonte de origem estão localizados nessa região, então não só a gente tem um constraint, né, uma restrição, né, do fornecimento dessas commodities, que impacta a produção, mas, naturalmente, um aumento significativo aí que reflete em custo. Então, quando a gente coloca na balança, né, redução de IPI e o aumento do preço das commodities, na linha do tempo, né, não dá para celebrar tanto a questão da redução do IPI. Mas, de qualquer maneira, acho que são movimentos aí que a gente vai olhando com muita atenção. O Brasil a gente tem observado também, né, como todos nós aqui, né, do mercado, é uma alta relevante da inflação e naturalmente o impacto no PIB. A gente, como consumidor, a gente está tendo uma redução do poder de compra, então o mercado automotivo ele é bastante sensível a essas oscilações todas, na medida em que isso impacta, né, o apetite do cliente, do consumidor, de fazer a sua troca de veículo, comprar, investir nesse tipo de bem. Então, esse é um outro fator relevante aí que a gente tem pouca gerência, mas que a gente também traz aqui para uma reflexão como um dos impactantes aí do setor automotivo. Escassez de semicondutores, acho que esse tema também bastante discutido aqui dentro dos grupos de trabalho. Antes do início do conflito, né, da Rússia e da Ucrânia, a gente tinha uma expectativa, diria que um pouco positiva, né, que a gente entraria numa linha de normalidade, né, do início de normalidade agora no segundo semestre, início de 2023. Só que, infelizmente, a gente tem reprogramado aí essa expectativa na medida em que a gente sente, né, as dificuldades de produção dos semicondutores, até por conta aí das questões que a China tem vivido aí recentemente de fazerem os lockdowns, né? De estar fazendo lockdowns e aí impacta toda a linha de produção. Agora, o ponto mais, acho que relevante aqui, que depois eu vou comentar e o Fábio já trouxe à tona, né, é que a gente lembrar, desde a questão lá da problemática do canal de Suez, né, quando a gente teve aquela situação com o navio, a gente descortinou, né, uma questão muito grave, né, da vulnerabilidade da cadeia de suprimentos, né, de uma maneira geral. Então, acho que uma discussão muito grande que a gente tem tido dentro do nosso segmento é o quanto que a gente tem que estar, né, tão dependente desses recursos para, né, importação para o Brasil, né? Então, quando a gente tem essas situações graves, né, como a gente vivenciou aí nos últimos anos, que teve a situação no Canal de Suez, depois toda a gravidade da pandemia, né, que impactou na produção, né, não só de semicondutores, mas de uma série de outros equipamentos dos veículos, né, e agora a questão do conflito, mostram como a indústria está vulnerável a esse excesso de globalização que a gente acabou chegando no mercado brasileiro. Então, esses são pontos que têm sido pauta relevante aqui do setor, nenhuma grande novidade para quem vive nele, né, como nós, mas que dão o norte, né, da questão da estratégia e do que tem aí por vir
no curto, médio e longo prazo. Então, esse é o pano de fundo que a gente tem, que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria seguir agora por uma visão um pouco mais alongada, de médio e longo prazo. Por favor, o próximo slide. Quais são os grandes temas do setor quando a gente fala sobre a vocação, né, dessa indústria que tem passado por uma transformação tão significativa, né? Então, os grandes temas que a gente vem trabalhando na indústria, né, são, se eu puder aqui de uma maneira resumida trazer para vocês, trata-se da entrada do 5G no mercado brasileiro, né, depois do leilão que aconteceu no final do ano passado, né? Então o 5G se torna algo concreto. Toda a temática de ESG, que eu vou comentar um pouco adiante, a cadeia de suprimentos, que eu já toquei e vou comentar um pouco mais adiante, a questão dos veículos elétricos e as alternativas aos motores a combustão, e os carros autônomos e conectados. E aí com uma visão um pouco mais alongada, né, do impacto aqui no mercado brasileiro, mas que a gente tem que estar atento, dado que, como empresas, né, a gente tem que ter esse planejamento de médio e longo prazo, onde que a gente está mirando aí para os grandes investimentos. Então, esses são, acho que, os grandes temas, né, que têm norteado aí o planejamento estratégico da indústria. Próximo slide, por favor. Falando de 5G, né, com a entrada com a chegada do leilão, né, e a configuração como se colocou, né, o leilão, em que ele traz, né, de maneira bastante concreta, né, a entrada do 5G para as capitais, né, para os grandes centros urbanos, o que a gente tem discutido bastante dentro da indústria, né, é alargar as possibilidades de entrega de serviços, e muitos desses serviços que hoje já existem dentro do nosso mercado. Então, quando a gente olha para o setor de uma maneira geral, né, eu gosto de fatiar, trazer em capítulos o impacto do 5G, porque cada um deles, né, ele está dentro de uma maturidade diferente. Vamos começar pelo segmento agrícola, né, que o Fábio também tocou, né, que já está no limite aí da produção, mas quando a gente olha aí para as possibilidades que se colocam, né, acho que o segmento agrícola, né, acho que ele foi um que ele começou a desenvolver uma série de capacidades, né, de automação e de autonomicidade, né, de uma maneira bastante avançada, e que faz com que a gente já veja nos grandes campos, né, nas grandes colheitas, né, equipamentos, implementos agrícolas, trabalhando quase que de forma autônoma. Então, a chegada do 5G para este segmento específico, ele traz, sim, uma potencialização, né, de aplicações e de recursos que já vêm sendo utilizados pela indústria. Aí o ponto de reflexão, né? O 5G, quando a gente fala dentro do mercado brasileiro, né, ele tem uma questão muito importante, que é a infraestrutura. O leilão, como ele se colocou, né, ele focou principalmente nos grandes centros urbanos, como eu comentei há pouco, e ele traz, né, a necessidade, né, das operadoras, primeiro, levarem o 4G para o Brasil, para depois migrarem para o 5G, efetivamente, né? E qual que é o impacto disso no setor agrícola? Tem um tempo ainda, né, para que o 5G ele efetivamente chegue através das operadoras. O que a gente tem visto, sim, é uma mobilização muito grande das operadoras em fazerem redes, né, locais dentro de áreas que ainda não chegaram, né, que não chegaram ainda o 4G, para acelerar essa entrada e as possibilidades que se colocam. E assim a gente vai seguindo, né? No viário urbano, vindo aqui um pouquinho para a parte de comunicação de veículos, né? Aqui o grande desafio que se coloca do 5G, sim, é a necessidade de a gente trazer para a infraestrutura das cidades, né, o upgrade, a comunicação dentro do viário urbano, ou seja, uma movimentação dos grandes centros, né, de efetivamente trazerem essa tecnologia e evoluírem, porque a tecnologia ela já existe. O que precisa é criar o viário urbano para que os veículos se comuniquem com os semáforos, que se comuniquem com a faixa de pedestre, de tal maneira que a gente possa ter um fluxo dentro das cidades de uma maneira muito mais inteligente. De toda forma, a tecnologia ela já existe. Comunicação com o cliente, né? Acho que nós, como amantes dos veículos, da indústria automotiva, né, a gente acompanha aí
uma maneira bastante, acho que próxima, né, todas as possibilidades que os carros, né, já trazem com tecnologia embarcada para que a gente possa tirar o melhor proveito dessa comunicação do cliente com o veículo e alguns concierges que algumas grandes montadoras topo de linha já oferecem para o cliente final. De novo, extrapolando para o 5G, as possibilidades de entregas de serviços, elas aumentam sobremaneira na medida em que você pode fazer combinações com seguradoras, com hospitais, com agências de viagem que vão trazer uma experiência do cliente ao longo do trajeto, ao longo da jornada de uso. E aí eu acho que a parte talvez que mais seja, cabe mais aqui talvez a nossa discussão, né, são as fábricas inteligentes, né? Hoje a gente já vê uma indústria, né, principalmente as indústrias dentro da pirâmide que estão no topo, já muito preparadas e trabalhando, né, com todos os conceitos de indústria 4.0 de forma bastante significativa. Então, o salto do 5G, ele acelera as aplicações que hoje já existem, isso a gente já vem discutindo com as operadoras, dentro das fábricas, né, quer seja usando redes públicas, né, que vão começar a ser instaladas, quer criando redes privadas dentro das fábricas, de tal maneira a você trazer uma produtividade, uma mitigação de risco e um ganho muito, muito grande. Então, em linhas gerais, acho que dentro do setor, né, levando em conta maturidades diferentes, a gente vê uma indústria já com aplicações e soluções prontas para fazer esse upgrade quando a gente tiver a tecnologia disponível. Por favor, o próximo slide. Falando de 5G, do SG, né? SG é um outro grande tema da indústria e ele vem descendo para as montadoras e para a indústria de autopartes de formas diferentes, mas o que eu queria deixar bastante assim, claro aqui para vocês que nos ouvem, né? Um tema que sim, tem sido muito trabalhado, principalmente depois da COP, o ano passado, foi as discussões sobre traçar a jornada do carbono dentro da indústria, né? E por quê? Por vários motivos, né? Para dar uma resposta aos stakeholders, para dar uma resposta para a sociedade, para efetivamente materializar essa mitigação de impacto dentro da sociedade. Qualquer que seja o motivo, a jornada do carbono ela tem sido uma realidade dentro da indústria, né? E tem feito com que a gente se posicione de uma maneira a ajudar a fazer o letramento do que significa isso, né? Que basicamente é a gente fazer a medição desse carbono, né? Não só dentro das linhas limítrofes da indústria, mas desde a parte dos suprimentos, né? E aí vocês, como a indústria, né, de autopartes, né? Como uma parte significativa desse elo com as montadoras e com a indústria como um todo de veículos, quer seja ao contrário. Então, a jornada do carbono, quando a gente discute e a gente conversa, ela tem um elo que transcende em muito só a questão do tratamento individual dentro das plantas. Então, acho que esse é um tema que vai ter ainda muito espaço de conversa dentro do nosso mercado. E aí tem todos os desdobramentos, né? A questão da eletrificação dos veículos, a questão dos biocombustíveis, né? Independente das decisões, né, de cada uma das montadoras, né? A gente vê isso claramente, mas, de uma maneira geral, isso tudo faz parte desse grande pacote que é o ESG e que tem desdobramentos diversos. Próximo slide, por gentileza. Dentro da nossa indústria e dentro do capítulo de ESG, economia circular é um tema bastante relevante também, né? Imagino, talvez alguns de vocês já tenham participado, já venham participando dessa discussão, quer seja através do Simplipeças ou de outras entidades. Fato é que se a gente se espelha nas outras indústrias, nos outros mercados, talvez um pouco mais maduros, como Europa e Ásia, a economia circular ela se coloca como um fator econômico para o nosso segmento, né? Não só como talvez alguns imaginem como uma buzzword do ESG, mas sim como um fator importante para que a gente consiga identificar os canais produtivos e de viabilidade econômica para a gente consiga girar não só a fabricação
dos equipamentos, mas como eles podem ser reaproveitados e aproveitados dentro do ciclo como um todo. Próximo slide, por favor. Bom, eu comentei com vocês sobre a cadeia de suprimentos, também como um outro grande ponto, né, de reflexão. Nós, no ano passado, lançamos 2 grandes pesquisas, uma que foi feita globalmente pela KPMG, que é a Global Automotive Executive Survey, e esse aqui é um retrato, um dos capítulos que a gente retrata aí nessa pesquisa, e a outra pesquisa foi junto com a SAE Autodata, que olhou o mercado brasileiro. Se a gente for olhar para a parte de suprimentos, né, da cadeia de suprimentos, olhando o mercado global, né, esses são os principais itens, né, que têm sido pontos de preocupação, né, como componentes da indústria, né, acho que eu vou comentar mais adiante, mas o Fábio já adiantou, né, da necessidade de a gente olhar, né, para esses componentes e como que a gente mitiga, né, essa escassez de recursos e traz a produção mais perto da nossa produção local aqui no Brasil. De qualquer maneira, esse é um tema que já aparece na nossa pesquisa como pontos de preocupação dentro do C-Level da indústria automotiva. Próximo slide, por favor. E aqui, como que essa cadeia de suprimentos ela pode ser trabalhada no intuito de mitigar esse shortage, né, essa escassez que hoje já existe. E aí são várias as possibilidades, né? Algumas delas passam realmente por joint ventures, né, de a gente criar elos de junção de empresas para que a gente tenha volumetria maior e que a gente possa ter um maior poder de barganha e de tomada de decisão já com algum espaçamento de tempo, e outras passam pela questão da nacionalização. Como é que eu trago mais perto da minha linha de produção a fabricação de alguns insumos, né, como a gente vem trabalhado aí com o MIB. Por favor, o próximo slide. Como eu comentei, a gente fez 2 pesquisas importantes. Uma global, né, que foi lançada em setembro do ano passado. Eu convido vocês a depois a entrarem nela. Tem vários capítulos que acho que vai ser de interesse a todos. E uma segunda pesquisa que foi focada no mercado brasileiro sobre o tema de mobilidade. E aí, lembrando um pouquinho dos blocos que eu falei, dos grandes temas da indústria, eu queria pensar rapidamente alguns deles, né? Que, por favor, o próximo slide, que tem um impacto bastante significativo hoje no mercado local. O próximo, por favor. Vamos lá. Quais são os recortes que eu queria compartilhar com você com vocês do mercado brasileiro? Quando a gente perguntou, né, aqui para quase 900 respondentes, né, da nossa pesquisa, quais são os principais itens, quais são as principais tecnologias, né, prioritárias para a transformação digital da indústria, e aí estou falando do segmento como um todo, né? O que aparece em primeiro lugar de forma disparada é a questão da automatização no chão de fábrica, como eu já pensei aqui rapidamente, né? Então, indústria 4.0 em tudo aquilo que ela representa, né? Então, aqui foi agrupado, ela sai disparado, né, nas respostas. Em segundo colocado, a questão da experiência do cliente, né? Então, uma conexão muito forte e real, né? De estarmos próximos da realidade, do que o cliente está buscando, quais são as mudanças, como é que eu incorporo essa nova experiência dentro do meu ciclo e da tomada de decisão. E eu vou parar aqui no terceiro item, mas a inteligência artificial, né? E aqui a importância de a gente olhar de forma cada vez mais diligente, né, a questão de como a gente trabalha o dado em informação. Então, inteligência artificial aparece aqui como um item bastante prioritário. Por favor, o próximo. Um pouquinho estourado aqui do meu tempo, eu vou dar uma acelerada. A questão dos novos modelos de negócio, um outro item bastante relevante, né? Há um consenso do mercado de que haverá uma mudança, né, da forma de venda dos veículos, né, e o impacto disso na indústria como um todo. Então, a venda direta ela tem uma expectativa de aumento significativamente, e na própria construção de novos modelos
que passam por modelos de assinatura, né, de veículos por assinatura, que passam por estar criando formas de viabilizar a aquisição. Lá na frente a gente comentou sobre o impacto, né, de todas as questões de custos no preço final, que é o que a gente mais está sentindo e discutindo na indústria. Então, as novas formas, né, de viabilizar modelos de negócio que facilitem a aquisição e a experiência do cliente, do consumidor final, elas têm sido colocadas e trabalhadas pela indústria de uma maneira geral. Qual que é o grande entrave? O grande entrave ainda é preço, né? Então, se por um lado se coloca como uma forma de viabilizar a experiência e aquisição, uso, né? Não aquisição, mas uso. Por outro lado, a equação financeira, né, dos carros por carro as a services ainda não ficaram de pé. E é o grande desafio das empresas que estão se propondo a entrar nesse mercado. Próximo slide, por favor. Aqui eu já comentei, por favor, o próximo. A questão da receptividade à inovação. Eu diria o seguinte, em 2019 nós fizemos uma pesquisa bastante similar à que nós editamos em 2021, e houve um incremento significativo no apetite do cliente final, né, de olhar para novas modalidades, de olhar o carro por assinatura como uma forma concreta de aquisição de experiência. Então, acho que mostra realmente uma transformação importante que impacta toda a cadeia de uma forma geral. Por quê? Porque isso reflete em pós-venda, reflete em serviços que atinge sobremaneira esse grupo que está participando aqui da conversa. Próximo slide, por favor. Mais um. E aí, veículos elétricos, né? Esse foi um outro capítulo que a gente conversou também com os respondentes da nossa pesquisa. Aqui também não é novidade, né? Eu acho que o grande entrave para a aquisição do veículo elétrico continua sendo o preço, né? Ainda a gente trata o veículo elétrico ainda no topo da pirâmide. Quando a gente olha os dados, eles são bastante animadores, né, de crescimento, né? Porque eles ainda estão dentro de uma base pequena. Mas, de fato, apesar de toda a movimentação da indústria, a gente ainda tem um caminho a percorrer para tornar efetivamente o veículo elétrico uma realidade para a média da população. O que tem de importante, que a gente tem conversado muito com a indústria, é um apetite agora da indústria de trazer novos modelos, de efetivamente trazer a fabricação local, novos entrantes, né, como acho que todos acompanharam, para que realmente estão mexendo com todo o tabuleiro aí do xadrez, né? Não só na disponibilização de novos veículos, ainda topo de linha, né? Ainda veículos caros, mas que trazem alternativas e opções e fazem com que também as outras empresas do segmento se mexam, trazendo alternativas aí para o próprio fornecimento da parte de abastecimento. Próximo slide, por gentileza. E aí, uma última reflexão que eu queria deixar aqui para vocês, né? E aqui é o meu último slide, eu vou encerrar por aqui. O Fábio já colocou, né, sobre o MIB. Acho que o MIB ele é um excelente exemplo, né, de a gente pegar um momento difícil que vivemos, né? O MIB começou quando da pandemia, quando a gente não tinha os respiradores, né? Havia uma falta muito grande e a indústria, de uma maneira geral, se mobilizou junto com a academia, com o governo, e dali surgiu o MIB com alternativas bastante concretas, né, do quê? Né, de trazer de volta, né, uma nacionalização de uma série de produtos, de novos investimentos para a indústria. A jornada é longa? É complexa? Tem uma série de entraves, sim, mas eu acredito, assim, de maneira bastante enfática e forte, que é uma janela de oportunidade que todos estão vendo, né, para que a gente, de forma concreta, possa voltar a ter uma participação muito mais ativa, né, dentro do nosso mercado brasileiro, né? E, então, acho que acho que é um ponto importantíssimo de reflexão, qual que é o papel da nossa indústria, e a questão da descarbonização, em tudo aquilo que se refere, que eu comentei há pouco, o carro por assinatura é uma alternativa, mas que a gente possa olhar, né, para novas formas, né, de fazermos negócio, novas maneiras dentro de uma indústria que a gente sabe que precisa passar por transformações bastante profundas. E aqui eu encerro a minha fala,
Agradeço bastante aí a oportunidade. Vamos talvez trocar ainda algumas perguntas, né, Fábio? Sim, parabéns, Flávio. Isso mesmo. Obrigada. Ei, acho que agora é contigo, eu já posso entrar aqui. Tem alguma? Nós já pode fazer, Flávia, se você tiver algumas perguntas para o Fábio Socioto. Então, só minha máquina parou um minutinho, só um minutinho aqui que ela deu uma travadinha. Se você quiser começar comigo também, fique à vontade. Tudo bem. Vou começar com você. Desculpa, travou. Sem problema. Está me escutando? Perfeitamente. Tá ótimo. Flávia, como você vê a entrada de novos modelos, como, por exemplo, carros por assinatura? Eu comentei há pouco, eu acho que assim o carro por assinatura, como qualquer novo modelo, né, ele tem desafios de quebras de paradigmas da forma. O brasileiro ele gosta de comprar o carro, ele gosta de sentir o cheiro, ele acompanha, né, toda a vida útil do carro. Então, o carro por assinatura ele passa por mudanças também no comportamento, né, no comportamento de compra, na forma como as famílias enxergam o veículo, né? Isso de um lado. Então toda a introdução de novos modelos, ela passa aí por quebras, né, de paradigmas, de formas de fazermos as coisas. Eu vejo como uma alternativa bastante relevante para o mercado, como uma alternativa de novas rotas, né, de novas formas de a gente trazer uma experiência, uma tratativa diferente do que simplesmente a aquisição. Então, eu vejo como um caminho também de crescimento, de recompor essa nossa base da indústria automotiva. E uma forma também de viabilizar financeiramente, né? Quando a gente conseguir chegar na equação, como eu comentei há pouco. Mas à medida que a gente chegue, acho que traz alternativas muito interessantes. Então, tá ótimo. Fábio, durante a sua fala, eu anotei aqui uma pergunta, diante desse cenário, com tantas variáveis, né? O Sindipes está confiante neste quadro de crescimento? Sim, Ray. Acho que como esse grupo de forecast é reconhecido, ele é bem tradicional no setor, é formado aí por mais de 60, 70 executivos do setor, onde eles apresentam, expõem, discutem, debatem e chegam a um consenso dos números que irão trabalhar e levar internamente dentro das suas corporações, das suas empresas. Então, o Sindipes é bem confiante. Nós vemos que, apesar das quedas que tivemos nos últimos anos, a demanda existe. Eu acho que existe também a demanda reprimida. O veículo, todos nós sabemos aí, subiu demais o preço, os custos foram muito impactados aí com a pandemia, ainda estão sendo com logística. E então nós vemos que assim que tiver uma acomodação desses preços, já estamos vendo as montadoras voltando com promoções, com redução da fila de espera. Então a gente vê que já está começando a adequar e então a gente está bem confiante, seja a curto prazo como a longo prazo, que vai ser sim atingido. E como a Flávia mencionou também, a questão dos carros por assinatura é um mercado que cresceu exponencialmente. Eu mesmo uso um carro por assinatura no meu dia a dia e é excepcional, muito bom. A gente precisa realmente trabalhar para a macroeconomia do nosso país, retomar com juros mais baixos, que tudo isso influencia, seja compra, seja assinatura de veículos, seja o movimento de toda a cadeia produtiva. Muito obrigado, excelente, Fábio. Nós estamos tornando um país de montagem de veículos, né, que é mais conhecido como CKD. Você diria que a engenharia automotiva nacional estaria desaparecendo? Bom, eu não vejo assim desaparecendo, mas realmente a gente precisa mudar, virar a página. Realmente é necessário esse envolvimento do Poder Executivo, dos estaduais, governo federal,
as instituições realmente se movimentarem, se integrarem, para a gente reverter esse quadro de crescimento desenfreado do déficit de balanço comercial. Então, é importante a engenharia local. Nós vimos aí o sucesso do veículo Flex, copiado por vários países, né? Hoje a Índia é um país que está crescendo enormemente, o Flex, os Estados Unidos. Então, foi desenvolvido no Brasil, um produto brasileiro, de uma engenharia local, então a gente precisa retomar a importância dela. A gente vê que algumas montadoras transferiram suas engenharias para a Ásia ou para outros setores, mas acho que com a nacionalização, aqueles que trabalharem localmente vão ser mais competitivos. Não, muito obrigado. Flávio, na sua opinião, qual seria o grande desafio de eletrificação no Brasil? Assim, a questão da infraestrutura, ela é bem relevante, né? Então a gente pode dividir aí no mercado de veículos leves e pesados, né? Acho que quando a gente está aqui com veículo leve, fazendo poucos deslocamentos, né? Ou deslocamentos mais planejados, a gente consegue já, né, fazer algum tipo de planejamento. Tem alguns corredores, né, Rio-São Paulo, que já a gente consegue já fazer o abastecimento dos veículos, né, pensando na infraestrutura. Agora, quando a gente pensa no tamanho do Brasil e pensando já em veículos mais pesados, né, ou viagens mais longas com os veículos leves, a gente precisa, de fato, ter uma infraestrutura que acompanhe esse movimento, né? Então, acho que a questão da infraestrutura é importante. Dentro dos centros urbanos, precisa aumentar, né? Quer seja para os veículos leves, ou ir para os last miles, né, de entregas, né, que acho que esse é um mercado que também tem crescido bastante, né, empresas de varejo, bens de consumo, né, comprando, né, lotes significativos de veículos elétricos. Então, a gente precisa fortalecer essa questão da infraestrutura, né? Esse é um ponto aí que a indústria, de uma forma geral, ela tem se mobilizado, né? Claro que tem as questões de preço, né, Rei, que eu também comentei. Então, acho que o preço é tudo muito bonito, mas na hora que você vai fazer a aquisição, isso pega. Ótimo. Pegando uma carona aí no quesito infraestrutura, né? Tivemos a pandemia e agora o conflito da Ucrânia com a Rússia, que se mostraram de forma explícita a vulnerabilidade da cadeia logística, né? Daria para você comentar quais os caminhos que o Brasil deve seguir para mitigar esse risco, né, de médio e a longo prazo? Sim. No curto prazo, acho que o cenário está dado, né? Acho que tem situações aí de mitigação de risco, né? E trabalhar com os impactos, né? No médio e longo prazo, tanto eu quanto o Fábio, acho que comentamos, né? Acho que uma urgência, um senso de urgência, né? Da indústria, do governo, a própria academia mobilizada, né? Para que a gente não perca, né? Essa, vamos dizer, oportunidade, se a gente pode colocar dessa maneira, de buscar dentro de priorizações, né? O Fábio mostrou aí no slide dele, né? Itens que a gente deve trazer para dentro de casa a produção, né? Para quê? Para que a gente mitigue, né? Cada vez que a gente traz para mais perto dos centros de produção e que a gente não tem essa dependência de forma tão alargada, a gente vai mitigando e reconstruindo, né? Esse parque nacional. Então, acho que passa claramente por isso, e a gente tem um trabalho, né, coordenado aí com os headquarters para as empresas que têm essa estruturação, né, para que o Brasil ele seja, de fato, um país, né, que seja considerado aí no tabuleiro de xadrez, né, com potencial significativo para investimentos. Não, ótimo, muito obrigado. Acho que dá tempo aqui para uma última perguntinha. Qual seria a sua visão com relação ao 5G, no sentido de estar sendo colocado como catalisador aí para acelerar a indústria automotiva? Eu vejo o 5G, eu vejo assim
com algumas possibilidades, né? Quando eu mostrei aquele meu slide, né? Eu acho que tem várias facetas que a gente tem que olhar. Vamos focar na parte da fábrica, né? Da indústria fabril, né? O 5G ele pode, como está acontecendo, potencializar o uso de aplicações que hoje já existem. Algumas já existem, né? Então, trazer a fábrica, né? Uma fábrica que seja sem papel, uma fábrica que ela converse nos diversos níveis, né? De dados do chão de fábrica, do operador até os de tomada de decisão, informações, eu acho que ele traz um ganho de produtividade, é lógico que necessidade de investimentos, mas traz um ganho de produtividade, de aceleração do negócio, de mitigação de risco muito grande, né? Então, dentro de casa e toda a parte de comunicação, para dentro e para fora, né? Com seus fornecedores e com seus clientes. Então, que a gente tem em algumas situações pivotado com as empresas telco, né, e com a indústria, é exatamente casos de uso que possam trazer dinheiro, né, no curto prazo, porque a indústria está também, né, apertada, né, de dinheiro. Então, é sempre o biônio, né, de como é que eu, né, trabalho com essa necessidade de dar esse passo à frente, novas tecnologias, né, trazer ganhos de produtividade dentro de um ambiente restrito de dinheiro para fazer esses investimentos. Mas eu acho que as possibilidades elas são muito grandes, né, para a indústria, de uma maneira geral. Excelente. Respeito aqui a agenda de todos, né? Chegamos aí ao final do nosso webinar. Gostaria de agradecer aos convidados, né, aqui presentes, o Fábio Sacioto e a Flávia Spadafora, da KPMG, pelo conteúdo das suas apresentações. E tenham uma boa tarde. Novamente, muito obrigado a todos. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Fábio. Obrigado, Flávia, Ray e a todos que estão assistindo. Parabéns. Obrigada, Ray.